O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então eu gostaria de meditar com a igreja no texto que está registrado em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vou pedir para o Gustavo colocar para a gente. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. E eu vou lendo e vou comentando com a igreja, a gente vai refletindo junto sobre o que diz o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Nada que vocês não saibam, mas certamente é tudo que precisam ouvir hoje. Amém? Mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Para aqui um pouquinho, Gu, volta ao versículo. Bom, Jesus, ele está fazendo uma crítica àqueles que gostavam de fazer coisas para aparecer para os homens, para ganhar elogio dos homens. Eles davam esmolas publicamente para que todos pudessem ver as esmolas. E assim as pessoas diziam, olha como é uma pessoa que exerce a bondade. Mas na verdade havia um ego ali. Havia, na verdade, um desejo de que as pessoas vissem o que eles estavam fazendo. É igual hoje, se eu viesse com a ideia de pregar para os irmãos, mais para que vocês dissessem, uau, que pregador incrível, do que necessariamente eu ter no meu coração e na minha mente fixo, de que independente do seu elogio ou da nota que você dê para a pregação, eu preciso falar o que você precisa ouvir da parte de Deus. Não interessa a nota. Não interessa a opinião. Porque eu não vim, e nenhum pregador deve subir num púlpito para que as pessoas olhem e digam, que incrível. Mas sim, todo pregador deve ter no seu coração um único desejo. O desejo de que a palavra de Deus seja colocada no coração dos ouvintes e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Da mesma forma, quando alguém contribui, não deve pegar. Por isso que aqui na Igreja Batista a gente não faz questão. Já viu as igrejas que colocam controle de dízimo? Que põe nome. Se for dizimista, não. Se não for dizimista, aliás, se não for dizimista, não canta. Se não for dizimista, não faz nada. Se não for dizimista, e aquela coisa, e tem um controle. A gente não tem. Por quê? Porque não é pra gente ver. O que você faz é para Deus ver. O que você faz é entre você e o Senhor. É a consciência cristã que tem que ser despertada em você, de cada vez que você contribui com ofertas e dízimo, você está promovendo o trabalho de Deus, o reino de Deus nesse mundo. A igreja continua com as portas abertas, para que caso alguém entre aqui, possa ser alcançado pela graça. Amém, meus irmãos? Então, não é uma questão de as pessoas precisam ver. Na verdade, você tem que fazer com consciência. Se pregar, é pregar sabendo por que está pregando e para quem, qual o objetivo da pregação. Se contribuir com dízimos, ofertas, ou seja lá qual for a contribuição, que seja também para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua ação, da sua contribuição. Também os que louvam, os que tocam aqui, façam da mesma maneira. Lógico que o louvor bonito é gostoso, né, irmãos? A gente tem que aprimorar. Quem prega tem que, sim, trabalhar, estudar, desenvolver a pregação, obviamente, senão os ouvintes que precisam ouvir não entenderão. Amém? Da mesma forma, quem louva também precisa ficar pertinho do rouxinol, quase ali. A pessoa canta, você não sabe se é ela cantando ou o rouxinol, né? Um passarinho que diz que o canto é lindo, né? Mas que todos possam ir se alinhando. Hoje, por exemplo, eu peguei o segundo e o terceiro louvor, não peguei o primeiro aqui. Mas que coisa maravilhosa ver a igreja louvando, os irmãos se dedicando, né? Que coisa boa! Mas, acima de tudo, o ministério de louvor tem um objetivo. Não é receber uma nota pelo louvor.
mas é saber que através do louvor a igreja foi edificada. Através desses cânticos, o ministério de louvor, o ministro de louvor levou a igreja a adorar o seu Deus, a glorificar Jesus Cristo, cujas letras dos cânticos exaltam o nome de Deus. Amém? E dessa forma, Deus é exaltado, Deus é glorificado, e o louvor chega diante de Deus como um gesto de adoração. Amém, meus irmãos? Então, Jesus estava fazendo essa crítica, dizendo, olha, tem muita gente aí que está indo lá na praça, dando esmolas publicamente, e ele faz questão de mostrar que ele dá esmola boa, e em alguns casos até ofertas em gasofilácio, e alguns vão lá para o muro orar no templo, né? Na lateral, no campo da oração do templo, e eles ficam orando ali, ou até em praças públicas, fazendo orações para que as pessoas olhem e digam, uau, como ora esse judeu! Que oração sensacional! Olha, ele fica ali, oh, shalom, Adonai, Adonai, oh, e o pessoal fica, meu Deus, eu estou vendo ele ali meia hora fazendo isso, que fé! Mas Jesus está dizendo, mas na verdade eles só fazem isso para serem vistos pelos homens. Irmãos, que a gente possa fazer tudo para o nosso Deus, porque a recompensa vem das mãos de Deus. O que nenhum pastor puder fazer por você, o que ninguém puder retribuir a você, certamente os céus retribuirão. Deus retribuirá, porque Ele é o dono de todas as coisas e tem o poder para abençoar. Amém? E Jesus então chama os discípulos e diz para eles, a igreja não vai ser assim. Ah, minha igreja não vai ser assim não. Eu chamei discípulos para aprenderem o caminho da devoção verdadeira, da busca e da intimidade verdadeira. Aí Jesus vai dizer, quando vocês forem orar, por exemplo, não façam como esses homens que querem mostrar o quanto oram, mas ao contrário disso, ninguém vai ver a oração de vocês. Vocês vão entrar no quarto de vocês, vocês vão fechar a porta, e ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém, a não ser o Pai Celestial, que estará com você dentro do quarto. E essa coisa de entrar no quarto, irmãos, nos remete à ideia de intimidade, não é verdade? Quando você vem, alguém vai na sua casa, quantas pessoas você fica levando para o teu quarto? Gente, vai ter pizza, hein? Onde nós vamos comer? Lá no meu quarto, uai. E para que sala? Sala nada, cozinha nada, nós levamos a turma no quarto. Entendeu? Leva os amigos, nós fica lá tudo na cama, sentado e tal, e daqui a pouco tem lá uma roupa íntima pendurada, né? Lavada, lógico. Amém? E aí, as pessoas não fazem isso. As pessoas recebem as visitas, na onde? Na sala, na cozinha, não é verdade? Na varanda, no terraço, se tiver, no caso, não sei. Tem vários lugares que você recebe amigos, parentes, para recebê-los de modo agradável, fazer uma refeição juntos, trocarem uma ideia, mas nesses lugares da casa. Agora o quarto, meu irmão, o quarto, minha irmã, é lugar de profunda intimidade. No seu quarto só entra você, se for sozinho, ou então, se você for casado ou casada, entra você e seu cônjuge. É um lugar de intimidade, é um lugar ali quase que secreto. É ali que o casal, falando de casamento, se reúne, se ama, conversa. Ali é o lugar que ninguém, além daquela intimidade que é gerada entre o cônjuge, ninguém tem. E é isso que Jesus diz, tem hora que você tem que ir para um canto, que é só você e Deus, ninguém está vendo, mas é você e o Altíssimo. E eu quero te dizer, quantos cristãos têm negligenciado a vida da intimidade e da oração? Não é verdade? Quantas vezes pessoas só leem a Bíblia num culto, quando vem, só ora quando está aqui. Ou se alguém disser, vamos orar. Mas essa pessoa, ela mesma não tem a disciplina diária, constante de orar, ela e Deus. E Jesus está dizendo o seguinte, comece a buscar mais a Deus e gerar intimidade com o Senhor, porque o Senhor pode abençoar você. O que ninguém pode fazer, nem mesmo você pode fazer, o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Amém, meus irmãos? E é isso que o nosso Deus faz.
Deus tem prazer em abençoar o teu povo. Deus tem prazer em fortalecer a vida do seu povo espiritualmente. Mas para isso é necessário mais intimidade com o Senhor, mais oração dentro do quarto. E aí não precisa ser quarto. O quarto é um simbolismo aqui. Intimidade com Deus pode ser em momentos que você está sozinho. Momentos no banheiro. Se você não tem esse espaço para ficar sozinho, serve o banheiro no chuveiro, na oração do chuveiro, aonde as lágrimas se misturam com a água que desce. E você não sabe se é a água do chuveiro ou se é lágrima saindo dos olhos. Mas ali está sendo visitado pelo Deus Todo-Poderoso. Porque chuveiro também é lugar de intimidade. Você pode ir para um canto, tem gente que se afasta, vai para um lugar longe, tem gente que vai para um lugar cheio de natureza, alguns oram em monte, fica sozinho ali orando, buscando Deus. Eu não sei qual é o lugar, irmãos, secreto, qual é o lugar solitário, mas é necessário que diariamente você tenha um momento com o Senhor. Amém? A oração do Pai Nosso, ela também traz isso para a gente. Jesus está ensinando a gente a ter intimidade, comunhão com o Senhor. Depois, a gente vai ver o seguinte, que em secreto, ninguém vê. É secreto. Olha só, é interessante porque o texto vai dizer que Deus, ele recompensa publicamente, né? Ele vai abençoar publicamente, ele vai recompensar você. Irmãos, a oração às vezes é secreta. O choro muitas vezes é secreto. As lágrimas são secretas muitas vezes, na intimidade. Mas o progresso, a bênção e a comunhão é pública. Amém? Ela é pública. As pessoas começam a ver você, olha como mudou, olha como está transformado, olha como está diferente, olha como agora, porque é visível, não porque você está mostrando isso, mas é o fruto dessa intimidade com Deus. É o resultado dessa vida com Deus, que é transparente, irmãos, e é visível. Amém? Então, que a gente possa não achar somente o Pai Nosso uma oração bonita, uma oração modelo, mas a gente possa entender os princípios colocados nesta oração para as nossas vidas. Próximo versículo, por favor. E orando não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Aí a gente pode pensar na ideia de reza, né? Reze 20 Pai Nosso, né? Como alguns fazem, né? Ficar orando o Pai Nosso 20 vezes. Não é isso, tá? Mas é falar com Deus sinceramente aquilo que está no seu coração. Próximo versículo. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedir. Antes mesmo de vocês pedirem, Ele já sabe. Próximo versículo. Portanto, vocês vão orar assim. Aqui Jesus começa agora a mostrar a oração e a essência da oração do Pai Nosso. Ele vai dizer o seguinte, portanto, orem assim. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Só um minutinho. Volta lá, do Gugu. Pai Nosso, irmãos, sabe, queridos, é importante, eu sempre lembro isso nas falas, quando eu posso, porque às vezes a gente esquece que o Pai é de todos. E a gente acha que o Pai é só nosso. Eu não tenho costume de fazer isso, mas pega o parente que está do teu lado aí, o cônjuge, sei lá, o amigo, o irmão que está aí. Olha para ele aí, olha rapidinho. Isso, olhou? Olha só, deixa eu falar. O pai seu é o pai dele. O pai seu é o pai dela. Tá entendendo? Então, às vezes a gente acha, e tem crente que acha que ele é filho predileto do Senhor. Que o Senhor ouve mais ele que o outro. Que o Senhor, de certa forma, está mais com ele do que o outro. Eu quero te dizer, meus irmãos, que isso caia por terra. Porque o pai meu é o pai dele. O pai dele é o pai meu. Se nós somos de Cristo, o pai é nosso. Amém? E isso quebra também aquela barreira de a gente criar divisões entre nós. Porque se o pai é nosso, isso nos faz irmãos. Isso nos faz família de Deus. E aqui, irmãos, há uma unidade, há um espírito de união nas palavras de Jesus. Para que a gente possa sempre lembrar que o Pai é nosso. Então nós vivemos em comunidade e nunca sozinhos. Amém? Apesar de termos orações na individualidade, quando terminamos essa oração da individualidade, que é particular, nós não podemos viver na individualidade. Nós temos que viver em
comunidade, servindo uns aos outros e amando uns aos outros. Porque aquele com quem eu falei no particular, lá no meu quarto em secreto, quando eu saio do quarto, ele é o Pai Nosso. Ele está comigo e com os meus irmãos e as minhas irmãs. Amém? Próximo versículo. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos os hipócritas do mundo. Jesus, ele condena a hipocrisia. Olha, uma das coisas que mais Jesus condenou no Novo Testamento, nos Evangelhos, o próprio Jesus, palavra dele, é a hipocrisia. Hipocrisia, que significa no grego, aquele que atua, o ator, o que finge ser. É a ideia de não transparência, sabe? Então, muita gente atua, muita gente parece que é o que não é. E é uma coisa que quando a gente ora, a gente precisa pedir para Deus, de fato, me ajude a ser o que eu preciso ser, Senhor. Me ajuda. Não é fácil. Às vezes, as nossas palavras, as nossas convicções têm mais força do que as nossas ações. Porque a gente quer pensar certo, a gente quer dizer o que é certo e nem sempre conseguimos agir conforme falamos. E que nós possamos orar dizendo, Senhor, me ajuda, para que as minhas ações sejam condizentes com as minhas palavras. Que as minhas convicções sejam afirmadas, não só no que eu digo e penso, mas que isso seja mostrado de forma visível naquilo que faço. Senão nós somos hipócritas. Mateus 23, Jesus fala o tempo todo, ai de vocês, escribas da lei, hipócritas. Porque ensinam a lei ao povo, mas vocês mesmos estão longe dela. E ele olha para o povo e diz, escutem povo, Jesus falando em Mateus 23, ouçam o que eles ensinam. Preste atenção no que eles mostram para vocês por suas palavras, porque é exatamente assim, eles estão certos. Porém, não pratiquem o que eles praticam, porque falam uma coisa e fazem outra. Hipócritas. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que com desculpa de orar na casa das viúvas, vão lá para almoçar, tomar café e jantar. Assim vocês usam a desculpa de oração para se alimentar às custas delas. Ai de vocês, fariseus hipócritas, porque são como um sepulcro caiado, como um túmulo, por fora às vezes assim bem pintado, bem arrumadinho, mas dentro do túmulo é só cadáver, é só podridão, é decomposição e cheira mal com escuridão. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que dão o dízimo até da hortelã, até da cominha. Vocês não deixam passar uma vírgula dessa ação, porém negligenciam o principal da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Portanto, fazei uma coisa sem deixar de fazer outra. Aleluia! Ai de vocês, fariseus hipócritas, que atravessam o mundo inteiro para fazer seguidores da sua religião, os prosélitos da sua fé. Portanto, fazem isso, mas ao fazer isso, os levam ainda mais para o inferno do que antes já estavam. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que colocam fardos, leis, pesos difíceis de carregar sobre os ombros dos vossos irmãos, mas vocês, com o menor dedo, pelo menos, ajudam eles a carregarem esse fardo. Isso tudo que eu falei está em Mateus 23. Exatamente o que eu falei. E que a gente possa orar e dizer, Senhor, não quero ser esse, que fala do teu reino, mas não tem o teu reino. Que prega o teu reino, mas não tem o teu reino. Ao contrário disso, a minha oração é, venha em mim o vosso reino, para que desta forma eu consiga fazer a sua vontade. Quando Deus for entronizado em nosso coração verdadeiramente, o reino dele em nós, ele será de fato nosso rei. E nós estaremos fazendo a sua vontade em plena justiça, amor, fé e graça. Amém, meus irmãos? Assim na terra como no céu. Essa oração é para que eu e você venhamos pedir, Senhor, me direciona em tudo. Será que o teu reino está em mim? Será que a tua vontade é a vontade que eu faço? O que eu tenho feito, a minha vontade tem sido a sua vontade?
Será que o meu querer tem sido o teu querer? Irmãos, o que eu encontro de cristão por aí, que vai em culto, vai em Santa Ceia, faz um monte de coisa, mas no dia a dia ele só faz o que ele quer. No dia a dia, lá fora, não é que na igreja aqui a gente é todo mundo santo. Aqui a gente é tudo adorador, irmão. Mas quando a gente sai ali nas portas, é ali que o mundo precisa ver quem é que reina sobre nós. Se nós mesmos reinamos em nós, ou Cristo reina sobre nós. Aleluia! E é ali que o nome do Senhor é glorificado. Então Jesus está dizendo, olha, como muitos, porque ele começa, preste atenção, os versículos da Bíblia não podem ser lidos separados. O começo do capítulo, Jesus está criticando os fariseus. Jesus, no capítulo, no início que a gente começou a ler, ele está fazendo a crítica daqueles que não vivem o reino de Deus, mas que falam do reino de Deus. E ele está dizendo, portanto, quando vocês orarem, digam, venha o vosso reino, venha o seu domínio sobre mim, e dessa forma eu farei a sua vontade, na terra como é a sua vontade no céu. Amém, meus irmãos? Próximo versículo. O pão nosso, de novo ele diz, né? O pão coletivo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, primeiro que a gente precisa pedir a Deus que nos dê a provisão. Por isso que eu falo para os irmãos, ore por sua vida material. Ore. Não seja autodependente. Continue orando, Senhor, isso aqui é necessidade, o pão é uma necessidade. Fale com Deus, Senhor, supre as minhas necessidades, todos os dias. Porque todos os dias Deus pode prover nas nossas vidas. E confiar no Senhor que se algo no percurso sair do lugar, ainda assim nós fizemos uma oração. E o pão nosso de cada dia não nos faltará. Amém? Olha, Deus sabe o que você precisa. Lá atrás ele disse, né? Nós lemos aqui, os pagãos, os não cristãos oram e eles ficam toda hora repetindo como se eles não confiassem na oração. E de fato, oram uma oração vazia, porque não conhecem um Deus poderoso. Mas nós precisamos falar com Deus com convicção. Todos os dias, ao falar com Deus, é colocar nas mãos dele a nossa necessidade e confiar somente. Porque o pão nosso, ele pode nos dar diariamente. Amém? E aí, com isso, eu quero dizer que nunca falte para você o pão, o necessário para o seu dia a dia. Que Deus venha suprir, por sua palavra, por seu amor e seu poder, todas as suas necessidades e as minhas também, para a glória de Deus. Amém? Mas o pão é nosso, também lembra de partilha. Às vezes, o fato de o pão ser nosso, porque não é um pão meu, é o pão nosso. O que você entende com pão nosso, irmão? Às vezes a provisão vem na vida do outro através da minha vida. Porque o pão é nosso. Está entendendo? Como é que Deus muitas vezes vai fazer não faltar na minha vida? Olha, ele deu o pão nosso para o meu irmão. Entenda, ele deu o pão nosso para o meu irmão. Não é o pão meu, é o pão nosso. Logo, muitas vezes eu estou sem o pão, mas o pão do meu irmão é nosso. E o nosso irmão, ele pode chegar e compartilhar. É por isso que no meio da igreja, no século I, irmãos, Atos capítulo 2, a gente vai ver isso claramente, não faltava nada no meio do povo da igreja. Por quê? Porque um cuidava do outro, entendendo que o pão é nosso. Então não haverá quem passe necessidade entre nós. Porque Deus há de usar a mim, Deus há de usar você, Deus usará cada um de nós para que a gente venha suprir a necessidade uns dos outros e assim a vontade do Senhor será feita. Amém? Porque o pão é nosso. Amém, meus irmãos? E essa é uma parte difícil de viver do cristianismo. Porque tem irmão que é assim, ó. Já viu? Mão fechada, eles falam, né? Mão fechada. Faz um negócio coletivo, a pessoa não consegue levar um ovo para comer. Não posso. Ou então ele vai pegando tudo da lista, né? As pessoas vão pegando, faz uma lista, aí a pessoa pega lá a coisa mais cara, a pessoa coloca, eu vou levar pernil, eu vou levar não sei o quê, aí vai deixando, deixa eu ver, quando faltar o finalzinho da lista, se todo mundo pegou, eu ia dar, mas todos já contribuíram, né? Já viu isso? Tem isso? Não estou fazendo uma crítica, estou falando que tem pessoas que são, às vezes acontece se a gente não poder levar, eu já cheguei em reunião, comi sem levar nada, irmãos. Certo? Mas quando a gente pode, a gente contribui, porque o pão é nosso. E que Deus nos abençoe nisso, nessa visão de sermos usados pelo Senhor para sermos uma bênção na vida dos nossos irmãos. Amém? Próximo versículo. Perdoa as nossas dívidas, ofensas,
Assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aqui fala de ofensa, irmãos, tá? Dívida é essa coisa de estou em dívida com alguém, ofensa. Ofendi meu irmão em alguma coisa. E aí é um desafio, porque Jesus ele diz, perdoa-me a mim como eu perdoo o meu próximo. E eu quero te dizer, muitas vezes, perdoar alguém não é andar com essa pessoa, irmãos. Perdoar alguém é não carregar a maldade dela no seu coração. Às vezes não é possível caminhar com alguém porque a índole da pessoa é ruim. Você não vai mudar a índole dela, ela continua sendo má, e você sabe disso. Deus não transformou aquela índole. Deus não transformou aquela pessoa. É uma pessoa ruim, é uma pessoa difícil. E já te feriu várias vezes. Mas ela é assim, e se Jesus não transformar, ela vai morrer assim. E se você ficar continuando junto, grudado, colado, não, Deus mandou perdoar, você vai continuar sendo ferido, até o fim da sua vida. Mas perdoar, meus irmãos, é tirar do coração todo o rancor. Pessoal, eu não posso ficar perto porque essa pessoa é difícil. Mas eu já tirei tudo de ruim que ela fez para mim, eu tirei do meu coração. Eu já perdoei. Eu já me livrei desse peso. E o que essa pessoa faz? Nas orações abençoa aquela pessoa. E se puder, diz, tudo que você fez por mim, eu já te perdoei. Você está perdoado, vai em paz, libera a pessoa, porque Deus também já me perdoou dos meus pecados. Mas eu quero dizer que a gente sempre, desde a caminhada, criança, adulto, a gente já fez coisas que, de certa forma, tirava a paz de alguém, de certa forma, prejudicava alguém. Apertar a campainha e sair correndo só para ver os outros atender. Irmão, Cícero fez assim, já deve ter apertado várias, né? Ou apertar a campainha dele. Não é verdade? Irmãos, eu estou falando de coisa de criança. Coisa de criança. Imagina coisa de adulto. Que pessoas prejudicam mesmo a outra. Mas prejudica legal. Prejudica legal. Tem gente que já tomou tombo por outra pessoa legal. E às vezes é um tombo que, irmãos, machuca. Às vezes é um negócio que aí realmente, estou falando de vida adulta agora, arrebenta. Perdoar essa pessoa não é fácil. Mas eu preciso fazer a oração do Pai Nosso dizendo, Senhor, me ajuda a perdoar, porque o Senhor também já perdoou os meus pecados. Amém, meus irmãos? E que nós possamos, desta forma, viver o perdão de Deus. Talvez, como eu disse, aliás, não é possível, nem sempre é possível, você voltar a andar com uma pessoa, porque às vezes a pessoa é difícil. Mas você tem que perdoá-la em seu coração, para que você viva na presença do Senhor em paz. Amém, meus irmãos? Faz parte da oração do Pai Nosso. Próximo versículo. Agora aqui é interessante, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha, a gente precisa orar todo dia. Eu falei aqui na quinta-feira, a Josi trouxe uma palavra muito boa quinta-feira, já está no YouTube, os irmãos podem assistir. Palavra muito profunda da Josi aqui na quinta-feira, irmãos, de verdade. Eu coloquei o título lá de 3 distrações perigosas. Muito bom. Dá uma olhadinha que vale a pena, você vai ser edificado. E edificada também. Olha só. Não nos deixe cair em tentação. Irmãos e irmãs, só que se a gente pega também no Evangelho, Jesus em algum momento, lá na frente, né, no finalzinho do Evangelho de Mateus, a gente vai ver o Jesus orando no Getsemane e chamando os discípulos para orar com ele no Getsemane. E Jesus vê que eles estão cansados e com sono, desanimados. E Jesus diz, olha, vocês precisam orar. Vigiem e orem, para que vocês não caiam nas tentações. Porque o espírito está pronto, é verdade, mas a sua carne é fraca e sempre será fraca. Nossa carne é fraca, irmãos. O que faz a gente ficar ligado em Deus e vencer as vontades da carne é a vida de oração. É a vida de oração. Acredite. E eu estava falando para os irmãos sobre disciplinas espirituais. Claro, leitura da palavra, vida comunitária com a igreja é importante, como nós estamos aqui hoje. Expressa a unidade da igreja e o corpo visível de Cristo. Isso é maravilhoso. Tomamos Santa Ceia juntos. Isso é muito bom. Mas diariamente, os dias que não tem culto, você tem que ter uma vivência com o Senhor. É o que nós estamos falando desde o começo. Os irmãos estão entendendo? Desde o começo é isso que a mensagem é isso. Disciplina espiritual, vida de oração e intimidade com Deus. Através do exemplo da oração do Pai Nosso. Olha só, eu falei para os irmãos que todo horário de almoço, se você pudesse, se for possível, no seu trabalho, o dia inteiro lá trabalhando,
você consiga se afastar, nem que seja 5 minutos das pessoas, entrar no banheiro, não precisa ajoelhar se não der, fique de pé lá no cantinho da parede, pega a mãozinha assim, ó, faz assim com a mãozinha, e no cantinho, fale com o Senhor. Você volta diferente daquele banheiro, porque Deus ouve a sua oração. Tá entendendo, irmãos? É isso que eu faço todo dia. O meu banheiro lá, o pessoal deixa toda hora limpa, né? Toda hora limpa. E aí, irmãos, lá eu consigo dobrar o joelho num cantinho que é bem grande, é um espaço grande. E aí, eu entrei lá e dobro o joelho. Eu dobro o joelho todo dia depois que eu almoço. Eu vou lá escovar os dentes e aproveito, irmãos, tiro 5 minutinhos e falo com Deus. E eu falo com Deus, Senhor, é 12:30, até aqui o Senhor me ajudou. Eu ouvi fofoca nos corredores, eu ouvi gente chata, eu ouvi problema, eu ouvi não sei o quê, eu vi isso. Senhor, eu fui tentado a falar isso hoje, mas até aqui o Senhor me ajudou. Agora vem a etapa 2, o segundo tempo. Eu vou sair desse banheiro, me ajuda. Eu não quero falar o que o Senhor não quer que eu fale. Eu não quero pensar o que o Senhor não gosta que eu pense. Eu não quero agir da maneira que o Senhor. Não deixe eu envergonhar o teu nome. Não deixe eu envergonhar o teu nome. Eu faço isso todo dia, irmãos. E eu peço, Senhor, esteja comigo. Senhor, se tiver espíritos malignos, porque tem pessoas que têm uma prática espiritual terrível, totalmente oposta a nós. E já ouviu que uns falam, eu nunca ando sozinho. Vocês já ouviram eles falarem isso, né? Sabem do que eu estou falando, né? Algumas práticas religiosas, a pessoa diz, eu sempre estou andando com alguém, então eu também. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Está entendendo? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheia do Espírito Santo. E eu quero falar com as mulheres, hein? Deus usa mulheres tremendamente. Sejam cheias do Espírito Santo. Glória a Deus. E ali eu fico, Senhor, me ajuda. Eu quero ser luz aqui no meio. Eu quero que as pessoas olhem e falem, olha, o David, esse aí não dá problema. Esse aí não fala mal. Nunca vi ele em roda de fofoca. Nunca vi ele criticando isso, aquilo. E não é fácil, porque às vezes vem na ponta da língua, irmão. Mas aquela oração do banheiro me faz lembrar quem eu sou, o Deus que eu sirvo, e somente a Ele deve ser dada a honra e a glória. Eu me anulo para glorificar o nome de Deus. Eu me anulo para que eu ainda consiga ser luz no meio das trevas. Para que um dia eu não seja empecilho, eu não seja impedimento para evangelizar uma pessoa que um dia eu falei mal. Mas que as pessoas possam entender, irmãos. Olha, essa pessoa está andando. Práticas, sabe? Conversas, piadinhas, rodas de coisas que Deus não se agrada. Eu falo, Deus, me dá condição para sair. Me dá sabedoria para agir. Peça sabedoria. Peça sabedoria. Senhor, o trabalho está difícil hoje. Eu não sei com quem os irmãos trabalham, mas uns trabalham dirigindo, outros trabalham atendendo pessoas, outros trabalham com máquina. Sei lá, mas ore também. Fala, Senhor, me dá sabedoria. Me faz com que eu desenvolva bem o meu trabalho. Senhor, faz com que haja habilidade. Aleluia. Peça isso. Deus deu isso para Daniel. Deus deu isso para Sadraque, Mesaque, Abednego. Lá na Babilônia, o Deus, aleluia, que Daniel servia, é o teu Deus, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele pode abrir o teu entendimento. Ele pode dar direcionamento. Ele pode ajudar você também no seu trabalho. Mas sabe, faça isso. Tem pessoas que vão lá, irmãos. Aliás, vem aqui no domingo, cultua, e chega segunda, nem sabe, se mistura com o mundo, parece do mundo. Toda a rodinha de fofoca, todo ele está lá. É rápido para destilar o veneno. E eu fico pensando, o culto foi ontem. É segunda-feira, aí a pessoa está cheia de veneno. E Tiago vai dizer lá, na sua epístola, que a nossa boca, irmãos, a língua, ela possui o poder de matar, de destruir. Diz que a língua é como o leme de um grande navio, que se um pequeno leme coloca um navio daquele tamanho para ir para onde quiser, para qualquer direção, inclusive para bater e afundar o navio. Ele vai dizer exatamente assim que a nossa língua pode fazer com a nossa vida. Com as nossas palavras atraímos bênção, com as nossas palavras atraímos maldição. Tiago ainda vai dizer que não pode de uma fonte jorrar água doce e salgada, assim também da mesma pessoa, da língua, da boca da mesma pessoa, não deve jorrar bênçãos e maldição. Amém? Então que você possa orar. Deus, conduz minha boca. O Senhor um dia fechou a boca do leão, hoje fecha a minha. Entenderam, né? Um dia o Senhor fechou a boca do leão, hoje fecha a minha, para eu não falar besteira, para eu não cometer atos de injustiça, para eu não pecar contra ti. Senhor, ajude meus ouvidos a filtrar o que eu vou ouvir, assim meu pensamento estará puro, meu coração limpo.
Irmãos, essa é uma oração importante. Não me deixe cair nas tentações, seja elas quais forem, e livra-me do mal. Amém, meus irmãos? Que a oração do Pai Nosso não seja só uma oração de pôr na parede, de pôr no quadro, de a gente ler ela 50 vezes, a gente orar ela 300 vezes, de a gente falar sobre ela. Mas que seja verdadeiramente uma reflexão de prática da nossa vida. De como nós oramos e como nós vivemos para a glória do nosso Deus. Amém? Que nós possamos dizer verdadeiramente, o reino de Deus já está em mim. E a vontade dele é feita em mim, aqui na terra, como é feita no céu. Difícil é, mas com disciplinas de oração, como o Senhor Jesus nos ensinou, nós podemos aprimorar isso e Deus nos ajudará. Amém? Quem vos fala aqui é uma pessoa imperfeita. Imperfeito como você, mas que como você precisa dessa palavra para ser fortalecido no Senhor. É por isso que, reconhecendo essa minha fragilidade, eu dobro o joelho todo dia. Porque eu sei que sem esse do joelho dobrado, o David esquece até que é pastor e fala um monte de coisa que não deve. Às vezes faz até o que não deve. Mas com a oração, eu lembro que o reino de Deus já chegou na minha vida. Amém? E aqui tem uma doxologia. O que é doxologia? Sabe que está em parênteses ali. Vocês estão percebendo que está em parênteses? Colchetes, obrigado. Colchetes. Tá vendo? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nunca se fala sobre isso, mas isso aqui, irmãos, foi a comunidade cristã que enfiou na Bíblia depois. Nos escritos originais não tinha, tá? O texto, a palavra de Jesus termina em não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Acaba aí a fala de Jesus. Aí você fala, então por que isso aqui está aqui? E por isso que está em colchetes, tá vendo? A maioria das Bíblias, elas colocam isso aqui em observação, ou no rodapé. Porque isso aqui nos primeiros séculos da igreja não estava lá. Com o passar do tempo, alguns escritores bíblicos entenderam que era importante uma doxologia. O que é doxologia? É quando você dá uma palavra final de louvor a Deus. Quando você termina algo, você dá uma palavra de encerramento glorificando a Deus, resumindo ali o que é o poder de Deus, mas um gesto de louvor. No final de uma oração, no final de um cântico, tem a doxologia. E aí, meus irmãos, esse autor, ele falou, eu não posso pôr nada que não seja da Bíblia. Então eu vou achar na própria Bíblia um texto para pôr aqui. Então ele abriu em Crônicas. Coloca para nós, Gustavo. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11. Muito bem, ele pegou um louvor do Davi, irmãos, que está registrado em Crônicas. Esse autor, não sabemos quem é que colocou esse texto aqui, porque é anônimo, mas ele colocou assim, ó. Ele pegou o texto de Crônicas 29, versículo 10 e 11, onde diz, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Ó, teu é o Senhor, o poder, a grandeza e a honra, a vitória e majestade. Porque teu e tudo que há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Amém? Ele pegou esse texto, resumiu e colocou lá. Por quê? Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Tá bom? Só para os irmãos saberem desse versículo que é muito interessante. Senão, um dia você vai encontrar alguém na rua, alguém que leu a Bíblia, que estudou, os críticos da Bíblia, que adoram falar mal da Bíblia. E eles vão falar para você, você ora a oração do Pai Nosso, que é muito conhecida, e vai falar assim, você sabia que esse versículo aqui não estava nos originais, nos primeiros séculos da igreja? Você vai falar, seu herege! Você vai chamar o cara de herege. Porque a igreja batista que você foi, você nunca aprendeu isso, mesmo lendo o texto todas as vezes. É meu dever como pastor, toda vez que passar por um texto, passar toda a informação que eu puder sobre esse texto, para que você saia daqui não somente edificado por Deus, mas conhecendo mais a Bíblia que você leu. Amém, meus irmãos? Amém? Lembrando que não foi tirado da cabeça do cara. É um texto que está na própria Bíblia de forma resumida. Tá bom? Vamos orar? Você ouviu a palavra? Você entendeu a palavra, irmãos? Amém? Amém. Olha, que você lembre, a oração do Pai Nosso não é só uma oração modelo para eu repetir, mas fala de uma prática de vida
que condiz com a prática da minha oração. E que eu e você possamos ser melhor, irmãos. Olha, é o que eu falo. A gente precisa de gente trabalhando na igreja. E a gente se reúne aqui em volta da palavra para sermos edificados pela palavra. Mas a palavra precisa produzir algo em nós. Se ela não produzir vida e algo em nós, ela é inútil para nós. E que a palavra de Deus não seja inútil para nós. Saia daqui, crente. Saia daqui, meu irmão, minha irmã, amanhã, mais crente do que você estava hoje. E Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada, ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos.